Aleluia. Glória. Oh, glória. Então, acharam já? Deixa eu achar por mim. Acha para ele aí. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Deus é bom. Atos 12, do 1 ao 12. Não estou achando aqui nessa Bíblia. Hã? Acho também. Lá na frente, lá no Novo Atos 12. João. Atos 12. Do 1 ao 12. Aqui vai uma história maravilhosa. Esse fato que aconteceu aqui na igreja. Nós vamos aprender muito com essa igreja aqui, né? Eu acho sim que nós como cristãos deveríamos ler muito o livro de Atos dos Apóstolos, né? As cartas paulinas, que nos traz bastante exemplo que nós devemos nos espelhar nos crentes do primeiro século e praticar isso daqui, né? Acharam então? Nós vamos participar todos da leitura. Eu leio o primeiro versículo, aí um após o outro. Pode ler um versículo da palavra do Senhor para todos nós participarmos da leitura. E diz assim então o versículo 1: E por aquele mesmo tempo, rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão e entregando-o a quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro mesmo. Vai lá. Espera um pouquinho. Vai, engata o segundo, terceiro e vai embora. Aí agora pulou em cima do outro. É o 5. É o 5. É. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alpargas. E ele os fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. Não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que viu alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: Agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Estava fazendo o quê? Orando. Estava unido ainda, orando, buscando a presença de Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essa palavra. Querido e amado Deus, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus, o Senhor da igreja, o dono, Pai Santo e Pai querido.
e as portas do inferno, meu Deus, não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor, porque é o Senhor quem peleja pela tua igreja, é o Senhor quem peleja pelo teu povo, Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, meu Deus, fala conosco nesta noite, Senhor. Fala no meio do teu povo nesta noite. Fala no meio da tua igreja, Senhor. Traz o despertamento espiritual para as nossas vidas, ó bondoso Deus. Ó Espírito Santo do Senhor, nos aviva na tua presença, é que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. E as palmas louvam o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos nesta noite também contribuir na casa do Senhor, adorar a Deus com os nossos dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Também dizimar e ofertar é uma forma também de nós adorarmos a Deus. Então, da maneira que nós contribuímos na casa do Senhor, dizimando e ofertando, também nós estamos adorando a Deus, nós estamos lançando a semente e para depois nós colhermos. E vamos contribuir de todo o nosso coração. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Abençoa os teus filhos que com pera de mão, coração, dando a eles gozo e paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Vamos colocar-nos em pé mais uma vez para nós agradecermos ao Senhor pela oferta desta noite. O presbítero Edson fazendo essa oração. Aleluia. Glória a Deus. Salve aqui para o Pai do Senhor. Amém. Antes de orar, você viu um versículo aqui que o irmão Fernando leu, que a porta era de ferro e ela foi aberta. Eu medito muito ali no homem de Rio Claro, tem uma porta, ela é automática, quando você vai chegando assim, ela se abre. É assim que Deus também faz na nossa vida, irmão. A porta é automática. Quando o servo de Deus Santo chega, ela se abre. Através de quê? Da oração. Aleluia. É que a oração faz aqui hoje. E muitas portas vão ser abertas aqui hoje, irmão. Aleluia. Glória. Atrapalhando vai ser aberta aqui hoje. Ô glória! Em nome de Jesus. Meu Deus. É a palavra que diz. Verdade, Ô, glória, eu creio. Nós somos o mesmo século do passado. Amém. Nós passamos por esse momento difícil da nossa vida. Amém. Mas a porta vai se abrir, que é peso e vai sair em nome de Jesus. Oremos. Querido e amado Deus, Deus. muito obrigado nesta noite, Senhor, e agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa a tua igreja nesta noite, Senhor, no seu poder, Senhor. Quero pedir pela esta cobertura aqui nesta noite, que ela seja multiplicada na tua obra, porque só o Senhor que multiplica a sua obra na nossa vida. Abençoa aqueles que não veem, Pai, dando essa direção. Visita agora, Senhor, despertando para te louvar e agradecer o teu nome, em espírito e em verdade. Abençoe tudo nessa noite, que nós podemos tirar lição para a nossa vida. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. E as palmas para o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Então hoje nós estaremos dedicando a palavra de Deus e depois nós estaremos também dedicando a oração, porque nós estamos na semana da oração. Eu digo, irmãos, que existem muitos crentes ainda que não descobriram o segredo da oração. Ainda não descobriram o poder que tem a oração. Por que o Senhor diz isso? Porque se os crentes descobrissem o poder da oração, principalmente a oração em conjunto, a oração
unida. Ele não sabe o poder extraordinário que tem a oração. E aqui, nessa passagem que nós lemos, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, nós vamos aprender aqui com essa igreja que o problema que os crentes daquela época enfrentavam, eles levavam tudo a Deus, eles apresentavam tudo a Deus. Vocês já pararam para imaginar que a igreja, desde o primeiro século, a igreja, ela enfrentou vários reinos, se levantou contra a igreja, queria, vamos dizer, exterminar a igreja, acabar com os crentes, principalmente quando os apóstolos começaram a pregar o evangelho, anunciar o Jesus que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então a igreja começou a sofrer perseguições, os governos começaram a perseguir a igreja e queria que a igreja parasse, mas a igreja, mesmo matando os irmãos, mesmo matando os crentes, a igreja, ela não parou. E vocês sabiam que a igreja, então, ela deparou com esses grandes problemas. Um dos grandes problemas que a igreja aqui se deparou, nós falamos um pouco lá atrás, esses dias, nós falamos um pouco lá atrás, sobre a perseguição da igreja. E essas perseguições que veio sobre a igreja, essa perseguição que veio sobre a igreja, para acabar com a igreja, sabe de que forma que a igreja venceu? Orando, perseverando, insistindo. Então, essa igreja aqui, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, eles descobriram o segredo para vencer as lutas, para vencer as perseguições, para vencer os ataques de Satanás, joelho no chão, buscando a presença de Deus e colocando tudo na presença de Deus, que se vence. Aqui nós vamos aprender aqui no capítulo 12, que aqui o apóstolo Pedro, quando ele estava preso, então achavam que ia aniquilar o apóstolo Pedro, e isso ia causar desânimo na igreja, ia fazer a igreja parar, desde a primeira morte lá de Estevão, depois veio a morte de Tiago, que Herodes mandou também matar Tiago. Então isso era o quê? Isso era o meio de intimidar a igreja e fazer a igreja parar. Mas a igreja, ela não parava, irmãos. Pelo contrário, quanto mais perseguia a igreja, quanto mais crente eles matavam, mais a igreja crescia. Vocês sabem por quê? Porque a igreja, ela estava sempre em constante oração, buscando a presença de Deus. Então a igreja, ela vencia tudo na oração. Todos os governantes, todos os reinos que se levantavam contra a igreja dobrava o joelho e apresentava ao papai: Pai, o senhor sabe, nós estamos pregando a tua palavra, fazendo a tua obra, eis aqui. Então Deus já agia, irmãos, Deus já agia. Quer ver só? A igreja, ela era tão unida na oração, que quando a igreja se reunia para orar, irmãos, havia períodos que quando os irmãos estavam orando, até o lugar que estava orando, irmão, tremia. Você já parou para imaginar? Até o lugar onde ele estava orando, chegava até a tremer. Observou Paulo e Silas na prisão? Eles cantavam e oravam. O que aconteceu? Houve um terremoto na cadeia, irmão. Então a presença de Deus foi tão grande quando eles oravam e cantavam ali por volta da meia-noite, que os alicerces do presídio, os alicerces do cárcere tremeu. Olha só, que oração é essa, irmão? Oração poderosa é essa, que quando Paulo e Silas oraram, os alicerces do cárcere se abalou, as cadeias se abriram. Porque pela oração que eles faziam, o cântico que eles estavam louvando a Deus, a presença de Deus desceu ali e moveu o lugar. Aleluia, glória a Deus. Alicerce. Glória a Deus. Quer ver? Volta aí um pouquinho para trás aí a sua Bíblia, no capítulo 4, o versículo 31. Olha só o que a Bíblia diz, Atos capítulo 4 e o versículo 31. Olha só o que a Bíblia vai nos dizer.
Porque aqui em Atos dos Apóstolos, Lucas, ele vai registrar todos os feitos que aconteceu com a igreja, todas as atitudes, as ações da igreja. Atos 4, o versículo 31, leia aí para mim ver. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Está vendo? Falar sobre prisão. Vocês já imaginaram quantos missionários estão presos agora, neste momento? Vocês já pararam para pensar? Quantos missionários estão presos na prisão, outros morrendo? E a Bíblia diz que, primeiramente, nós temos que orar pelos domésticos da fé. Porque hoje, nos dias que estão vivendo, irmão, nós temos toda a liberdade aqui. Mas tem país aí que tem crente preso. Você está orando por eles? Nós estamos orando por esses missionários que estão pregando a palavra de Deus, sofrendo, outros indo mortos. Se não parar para pensar, irmão, na nossa liberdade que nós temos que orar por aquele que está oprimido. Aleluia. Então, irmão, é um motivo de nós. Eu não joelho porque eu não tenho cardiologia, mas eu tenho buscado o Senhor, mesmo sentado ou deitado. Mas nós temos que orar por esses missionários que estão pregando a palavra do Senhor, nem só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Presos na prisão, sofrendo barbaridade. Tem país aí que não pode pregar a palavra de Deus, mas que vai vencer a oração forte, a oração poderosa. Se você tem poder da oração, ora por as pessoas que estão presas lá em outro país por aí, para que seja liberta, a porta vai se abrir, vai sair da prisão. Aleluia! Glória a Deus. E é uma verdade aqui no Brasil, que eu já disse isso aqui, outra vez que estava falando sobre Atos dos Apóstolos, nós temos uma plena liberdade para nós servirmos a Deus aqui. Nós temos uma plena liberdade para servirmos a Deus, mas existem outros países que não têm essa liberdade. Então os irmãos observam o poder da oração na vida dos crentes primitivos. Aonde aqui a missionária leu em Atos 4, 31, que diz que tendo eles orado, moveu-se o lugar, irmão, Deus é poderoso, em que eles estavam reunidos. Olha só, aleluia, que oração poderosa. Então eles tinham acabado de orar. Quando eles acabaram de orar, moveu-se o lugar onde eles estavam orando, e todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, por que todos os irmãos aqui que estavam orando foram todos cheios do Espírito Santo? Porque eles estavam orando, e quando eles estavam orando, a presença do Espírito Santo veio, moveu-se o lugar. Aleluia. Pensou que alegria, irmão, dos crentes orando, de repente o lugar começa a se movimentar. Pensou nós aqui orando, irmão, começou a chacoalhar esse lugar aqui? Nós aqui orando, começou a chacoalhar esse lugar aqui? Não sei se a estrutura aguenta. Não sabe se a estrutura aguenta. Naquela época as casas eram construídas de pedra, né? Mas não sabe se a estrutura aqui aguenta. Mas quando a igreja ela orava, irmãos, até o lugar onde os crentes estavam se movia. aleluia. Que poder é esse? Aleluia. E a presença do Espírito Santo, ela vinha sobre a igreja. E a Bíblia diz que os crentes dessa época, eles pregavam a palavra de Deus com ousadia, quer dizer, com autoridade. Aleluia! Pregava com autoridade. Moveu-se o lugar. Então a igreja, os irmãos, eles tinham esse hábito, eles tinham esse costume de orar. Por quê? Por causa da perseguição. Então quando vinha a perseguição sobre a igreja, o que os irmãos faziam? Vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos buscar a presença de Deus, porque a perseguição está vindo. É que eu disse aqui esses dias atrás, que o crente só ora quando vem a prova, quando as dificuldades vêm, quando a perseguição vem, que ele ora. Observe que os crentes que mais participam das reuniões de oração são os crentes mais necessitados da presença de Deus. São os que mais têm sede da presença de Deus,
são os que estão nas reuniões de oração, que não quer se acomodar, está no acomodismo espiritual, mas querem ter sede de Deus, sede da presença de Deus, e ir buscar a presença de Deus, Ô, glória! e sair desse acomodismo. É Deus. Então a igreja, eles se reuniam entre irmãos e se dedicavam à oração, porque eles sabiam que o resultado vinha, irmãos. Meu Deus. O resultado vinha quando os crentes oravam. Quer ver só aqui também no capítulo 2, o versículo 42. Olha só o que diz aqui também a Bíblia. Capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam no partir do pão, na comunhão e nas orações. Eles perseveravam, quer dizer, todo dia estava orando, irmão. Não orava só quando as coisas estavam na prova, ou que só estava perseguição, não. Todo o tempo a igreja estava orando constantemente. Eles perseveravam na oração. Então levavam uma vida de perseverança. Por isso que essa igreja, que é a igreja primitiva, a igreja aqui, essa igreja do primeiro século, era uma igreja militante, uma igreja que vencia. Observe, irmãos, que a igreja do primeiro século, ela venceu 2 grandes reinos que queriam derrubar a igreja, que foi o governo romano e o governo grego, que queria derrubar a igreja. E sabe que jeito que a igreja venceu esses 2 reinos? Orando, buscando a presença de Deus. E se nós queremos também vencer, nós temos que orar. Se nós queremos alcançar a vitória e sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que orar. Nós temos que buscar a presença de Deus. Observe que uma igreja que ora, irmão, ela é uma igreja fervorosa. Aleluia. Glória a Jesus. A igreja que ora é uma igreja fervorosa, irmão. Os cultos são avivados, os cultos são fervorosos, os crentes são fervorosos, os crentes são avivados. Sabe por quê? Porque os crentes estão orando. Aleluia. Os crentes estão buscando a presença de Deus. Os crentes hoje não querem orar, irmão. Enquanto nós estamos parados, o reino das trevas está trabalhando. Que dia foi? Segunda-feira? Nós saímos da oração aqui, irmão. Chegamos lá embaixo. Encruzilhada, macumba, irmão. Macumba. Então, enquanto os crentes não estão vindo para a oração, estão em casa de televisão, enrolado na coberta, o reino das trevas está trabalhando. E os crentes estão enrolados, tem oração na igreja, os crentes estão enrolados na coberta, estão aqui no celular, ou no computador, e o reino das trevas está trabalhando. Enquanto os crentes estão com preguiça de orar, porque eu não vou para a igreja orar porque está frio, porque isso aqui, irmão. O reino das trevas está trabalhando. O reino das trevas está trabalhando. Mas a igreja militante é aquela igreja que ora, a igreja perseverante, que vai para a oração, que vai orar, que vai buscar a presença de Deus. Aleluia! Eu digo, irmãos, eu lembro quando me converti, nos cultos de oração você tinha que chegar cedo para orar. Se você chegasse um pouquinho meio atrasado, você não ia achar espaço para dobrar o seu joelho. E os irmãos tinham um costume, irmãos. Eu observava muito isso. E isso eu começo a falar e comentar. Eu achava bonito. As irmãs sempre vinham com a bolsa para a igreja, né? E o que as irmãs traziam na bolsa? Além da Bíblia? Trazia lenço. E os obreiros, todos os obreiros, trazia lenço também no bolso do paletó. Agora, por que as irmãs traziam lenço? Por que os obreiros traziam lenço? Porque ia suar? Porque ia chorar também, mas levava mais um lenço no paletó aos obreiros e as irmãs, porque ia ter lágrimas, irmãos. Eu lembro quando o pastor dizia assim, irmãos, vamos colocar em pé. O pastor ainda falava, amém, irmãos, amém. Amém, tinha igreja, tinha até um sininho.
tocava o sino que era para os irmãos levantar. E os irmãos não queriam levantar, irmãos. Porque tinha sede da presença de Deus. Tinha sede da presença de Deus. Eu já disse isso aqui, quando nós estávamos dirigindo a nossa igreja Semeadores ali em Rio Claro, por volta do ano de 1990, 2000, nós tínhamos uma irmã na igreja, a irmã Irene, uma senhora de 77 anos. Ela estava assim, bem devagarzinho. E ela chegava na igreja, na hora da oração, nós orávamos de segunda-feira, nós fazíamos oração. Nós orávamos 1 hora de joelho, irmão, 1 hora de joelho. E ela dobrava o joelhinho dela, ela ficava 1 hora de joelho. Na hora de levantar, ela tinha que pegar ela, irmão, ajudar ela a se levantar. Aleluia! Isso, irmãos, trazia vitória para a igreja, trazia conquista para a igreja, trazia fortalecimento para a igreja. Os crentes se fortaleciam. Hoje o que mais você vê crente se desanimando, irmão? Sofre um ventinho, uma chuva que molhou os pés dele, o barro que se pregou na calça ou na saia que seja, no sapato, já se desanima. E nós estamos vivendo nessa época em que os crentes estão se acomodando e o reino das trevas está trabalhando. Os irmãos vão comentar, pode falar, irmãos. Dentro do assunto que nós estamos falando. Em Araras, ontem foi. E a minha menina estava me falando que na igreja dela aqui em São Carlos, tem uma irmã dele idosa, que não tem nenhuma pernas. Entendeu? Cortadinha aqui, ó. A dele, mas não perde um culto, irmão. Olha, tá vendo? Não perde um culto. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Não perde um culto, irmão. Aleijadinho. Tem pessoas aqui no Broa, tem carro dentro da garagem e não vem para oração. Por quê? Porque chega cansado. Vamos orar, irmão. Despertar. E ali, eu também agora eu vou mudar o assunto aqui um pouco. Porque o que Deus já fez comigo, não tem nem como eu parar mais. E ontem ali em Arara, sabe o que o médico falou para mim, para minha menina? Que eu vou tomar injeção nos olhos. Injeção. Aí eu vou falar, mas eu sou um crente fiel ao Senhor, e por que vai acontecer isso? É porque eu sou servo de Deus, porque vai acontecer porque eu sou servo do Senhor. Vamos despertar, irmão. Tem crente que uma dor de cabeça não vem para a igreja, porque está com dor de cabeça, vem para a igreja que chega, você vai ser curado. É porque aqui está o poder de Deus. É aqui que está o poder de Deus. Aleluia. É Deus. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, mas Deus, a irmã não tem nenhuma perna, vai pegar cadeira de roda, tem alguém que leva ela, leva e traz, e eu, com as 2 pernas. Meu Deus. O que eu vou ficar fazendo em casa? Meu Deus. Jesus. Despertar, irmão, nós. Para quê? Para tirar essas pessoas que estavam presas. Eu falei, eu repeti, aqui no Bruno tem muitos surpresos. Verdade. Precisamos de orar para que Deus liberte esse povo. Vem para a igreja através da tua oração. Prepara uma pessoa na tua vida, no teu pensamento, aqui do Broa, e coloca ela em oração. Mesmo que seja drogado, que seja pingaiada, coloca na tua oração. Porque a partir de hoje eu vou colocar um na minha oração. Aleluia. Oh, glória a Deus. Primeiramente é o meu filho, eu vou colocar na oração para que seja liberto. Verdade, Aleluia. Deus. Aleluia. Glória. A oração ela é muito importante, né? É que eu digo que os crentes não dão muita importância à oração, mas a oração ela é muito importante na nossa vida. Pastor, estava procurando aqui, eu não achei, acho que eu apaguei. A minha irmã, ela mandou para mim diz que a Igreja Batista de Belo Horizonte está sendo perseguida porque as crianças, né? As crianças pregou sobre a pedofilia. Está sendo perseguida lá pelas autoridades. É os fins dos tempos, nós estamos vivendo nos fins dos tempos, né? Nós estamos vivendo no fim dos tempos. Lá chamaram ele, né, foi um fórum lá para...
E aí eles pegam o que está dentro da Bíblia. Esse é a Bíblia. Mas é o cumprimento das Eu fico escrituras. pensando, irmãos, olha o jeito que as coisas estão. A perseguição, não começou ainda a perseguição. Mas eu penso, assim com toda a liberdade que nós temos de servir a Deus no Brasil, com toda a liberdade que nós temos de orar, clamar a Deus, já está dessa maneira. Imagine a hora que vinha a perseguição. Nossa. Então, Como que vai ser? Principalmente quem não orar, quem não perseverar, não vai conseguir. dias difíceis da Quem vida. foi que fez? Quem foi que caiu? Os pedófilos lá que caiu. Eles se defendem. Voltando aqui ao capítulo 12. Olha só o que diz, voltando aqui. A perseguição aqui sobre a igreja, que continuou a perseguição sobre a igreja. Aqui surge Herodes perseguindo a igreja, que diz o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Então aqui Herodes começa a perseguir a igreja, e já tinha matado Tiago, uma perseguição já vinha vindo, né? Estevão, como diz os irmãos, Estevão lá atrás, Estevão já tinha sido morto, apedrejado. Tiago agora também na perseguição de Herodes, Tiago também foi morto. Tiago, que era irmão de João, que era apóstolo também, foi morto. Herodes mandou matar Tiago. Então a perseguição ainda continuava sobre a igreja. O versículo 3 diz: e vendo isso agradar aos judeus, então como Herodes mandou matar Tiago, isso agradou muito os judeus, que eram contra os apóstolos, agradou muito aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Então como Herodes mandou matar Tiago, isso agradou muito os judeus, que eram contra a anunciação do evangelho, que era contra a pregação do evangelho, que era contra os apóstolos. Então isso agradou muito, que Herodes tinha mandado matar Tiago, e agora, então vamos dizer assim, Herodes se empolgou e mandou também agora prender também a Pedro. E havendo-o prendido, encerraram na prisão, e entregando a 4 quarentenos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então vamos dizer assim, no outro dia, Pedro, ele seria apresentado ao povo e depois seria morto. E isso chegou ao conhecimento da igreja. Isso chegou ao conhecimento dos irmãos. Como que na Páscoa não poderia matar ninguém, então tinha que, Herodes esperou passar a Páscoa, mas Pedro foi guardado na prisão. Olha só, Pedro, por ordem de Herodes, foi colocado na prisão, 4 soldados o guardando ele, e ele preso ali, algemado, acorrentado entre 2 soldados. Mas Pedro, irmão, era daquele crente assim, não se preocupava, só descansava em Deus. Aleluia. Porque ele sabia que a oração dele chegava até os céus, e ele sabia que tinha uma igreja que estava orando por ele. Pedro sabia que tinha um povo orando por ele. Olha só o que diz o versículo 5. Leia o versículo 5. Vamos participar da leitura também. Versículo 5, que diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Aí, ó. Está vendo? Pedro estava lá na prisão, guardado, acorrentado, com 2 correntes nas mãos, 2 guardas guardando ele ali dentro, Deus! mais uns 2 lá no portão do lado de fora.
Mas Pedro sabia que tinha uma igreja orando por ele, tinha uma igreja clamando em seu favor. A Bíblia então diz que Pedro estava preso, mas a igreja orava uma vez só? Hã? O que diz? A igreja fazia contínua oração, olha só, por ele a Deus. Vocês sabiam que oração também tem que ter propósito, irmãos? Oração ela tem que ter propósito. E qual era o propósito da igreja na oração? Tirar Pedro da prisão. Então, o propósito da igreja era interceder por ele a Deus. A oração nossa ela tem que ter um propósito. Por que eu estou orando? Por intermédio do que eu estou orando? Por que eu estou orando? Então tem que ter um propósito. Não é assim? Tem que ter um propósito na nossa vida a oração. Ela tem um propósito. E o propósito da oração aqui da igreja primitiva, dos irmãos orando. A igreja orando, a igreja clamando. O propósito era: Senhor, tira Pedro lá da prisão. Ele está preso lá, Senhor. Tira Pedro da prisão. E eu digo, irmãos, se algum pastor às vezes for perseguido e for preso, coitadinho dele. Coitadinho, vai passar um bom tempo na cadeia. Se for preso. Então o que acontece? A igreja ela tem que ter propósito, irmãos. Oh Deus! E o propósito da igreja aqui era orar para que Pedro fosse solto, liberto. Mas Pedro estava lá descansando, meu irmão Gemar estava lá descansando. Que diz o versículo 6? E 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E aí, qual era o medo dos soldados? Que ele escapasse. Então, guardando ele. Ele sabia que Pedro era um homem de Deus. Ele sabia. Mas Pedro estava fazendo o que aqui? O que ele estava fazendo? Dormindo. Dormindo, sossegado, irmão. Você está na cadeia preso. Os guardas já foi dada a sentença. Amanhã você vai morrer, amanhã sua cabeça vai rolar. Você vai dormir tranquilo, irmão? Você vai dar um jeito de escapar, não vai? Ia ser crucificado. Sim. Fica lá chorando. Pedro sabia que a sentença ia ser dada, já tinha sido a sentença, só estava esperando passar a Páscoa, que não podia matar ninguém na Páscoa, só esperando passar a Páscoa e no outro dia a cabeça dele rolar. Mas Pedro, aleluia, irmãos, nós temos que aprender com esses homens de Deus a descansar em Deus e a confiar em Deus, orar, descansar e confiar. Tinha tanta confiança que ele dormia. Será que fosse eu lá? Então, Na prisão, eu ia dormir. será que você ia dormir? Eu ia ficar a noite inteira andando, meu Deus, Olha só a confiança do apóstolo Pedro. Ele mesmo preso, sabendo que no outro dia haveria de ser morto por ordem de Herodes, Pedro ainda dormia bem gostoso e roncava. Confiança. Olha o versículo 7. Eu vou morrer. O versículo 7. Versículo 7. E o 7? E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Rapaz do céu. A oração da igreja, irmãos, no mesmo dia chegou até os céus. Oh, glória a Deus. No mesmo dia em que a igreja estava orando, unidos, a oração da igreja chegou até os céus.
Pedro preso entre os soldados, mas dormindo, eu creio assim, irmão, naquele sono profundo. Sabe aquele sono assim de pessoa sossegada? Sabe aquele sono daquela pessoa sossegada que tem se preocupação de acordar amanhã, se preocupar com alguma coisa? Pedro estava assim, despreocupado, só confiando em Deus. Pedro estava só confiando em Deus e dormindo num sono profundo. Por que no sono profundo? Olha só, deixa a fumaça para lá, presta atenção na palavra. Diz assim: abre os vitrô para ventilar o ar aí, abre os vitrô aí, senão nós vamos morrer aqui dentro. E se quem não estiver orando vai sobreviver à fumaça, não. Olha só o que diz o versículo 7 que nós lemos aqui. Olha só, que quando Pedro estava preso, dormindo, sossegado, descansando, porque aquele que confia em Deus, ele descansa em Deus. E a oração da igreja chegou até os céus. E diz assim então no versículo 7: eis que sobreveio o anjo do Senhor e o resplandeceu uma luz na prisão. Então o anjo de Deus entrou dentro da prisão, e a glória daquele anjo que entrou dentro da prisão ali à noite resplandeceu como luz, um resplendor de glória, porque a oração da igreja chegou até os céus, chegou até a presença de Deus, e a presença daquele anjo chegou ali naquela prisão e resplandeceu a sua glória ali naquela prisão, e Pedro ainda dormindo, descansando. Olha só que quando o anjo chegou e disse, e tocando a Pedro na ilharga, despertou dizendo: levanta-te depressa. O sono dele estava tão profundo que o anjo chegou nele: Pedro, acorda, levanta-te depressa. Eita Deus maravilhoso. O homem estava tão descansando em Deus, meu irmão, que precisou o anjo dar um chacoalhão nele e dizer: Pedro, levanta-te depressa. Oh, aleluia. Não sabia que tem crente que precisa de um chacoalhão também? Tem crente que para se despertar precisa de um chacoalhão. Tem crente que precisa de um chacoalhão para se despertar, porque está no acomodismo às vezes. Acomodado, precisa Deus dar um chacoalhão nele, mexer com ele para ele se despertar e se colocar na posição de Deus. Aleluia. E despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Então as correntes que estavam prendendo Pedro, logo quando o anjo despertou, ele disse: levanta-te depressa. Então as correntes que estavam prendendo as suas mãos, sem precisar de chave, de nada, as correntes caíram no chão. As correntes caíram no chão. E o que diz o versículo 8? Diz o 8: e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim, e disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Eita Deus maravilhoso. E o que Pedro achava que aquilo ali era a verdade que estava acontecendo? Talvez Pedro achava que podia até mesmo ser um sonho, né? Ou uma visão que estava acontecendo. Pedro achava que poderia ser um sonho ou uma visão que estava acontecendo, porque o anjo disse-lhe, cinge-te. Quando despertou, ele disse: desperta-te, levanta-te depressa e cinge-te, ata as tuas alparcas. Pedro está tão cegado que arrancou as alparcas dele, sandália, colocou do ladinho. Pegou, tirou a capa dele, colocou do ladinho ali. O soldado prendeu ele e ficou bem sossegado, descansando em Deus. O irmão estava lá orando e aleluia. Mas ele sabia que tinha um povo orando por ele. Aleluia, glória a Deus.
E o anjo cinge-te as tuas alparcas, e ele o fez assim. Só crendo. E disse-lhe mais, talvez ele estava pegando a sandália, esquecendo a capa, onde diz, opa, também pega também a tua capa e lança as costas a tua capa e segue-me. Oh, glória a Deus, segue-me. Os portões de ferro só foram... O que diz então o versículo 9? Que diz o versículo 9? E saindo o seguia. E não sabia que era real, Ó, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via. Mas pensava que via alguma visão. Isso, a missionária precisa de usar óculos ainda. eu esqueço que eu tenho mais 15 anos. Nós vamos... hoje eu levei ela lá, ela comprou uma lupa desse tamanho assim, ó, e ela esqueceu de trazer. Eu vou deixar dentro do carro para ela ler na lupa. Porque eu volto. Então, olha só. Então ele cingiu a capa, a sandália, e diz o versículo 9: e saindo seguia-o, e não sabia que era real. Ele não sabia que era real o que está acontecendo. Só que ele estava sonhando. Você sabia que às vezes acontece alguma coisa? Eu não sei se já aconteceu. Isso aconteceu comigo uma vez só na vida, irmãos. Uma vez só, do tempo que eu sirvo a Deus aí, mais de 30 anos, aconteceu uma vez só. Eu trabalhava em 2 serviços. Eu trabalhava à noite, das 11 da noite às 5 horas da manhã. Depois eu ia para casa dormir. Eu entrava em outro serviço 11 horas da manhã e saía às 5:30 da tarde. E o nosso culto na igreja era de segunda a segunda. Quando eu não tinha culto em Lençóis Paulista, eu tinha em Macatuba. Quando tinha em Macatuba, eu tinha em Agudos. Quando tinha em Agudos, tinha em Botucatu. Quando tinha em Botucatu, tinha em São Manuel. Então, a nossa vida era uma vida corrida. Então, começou a acontecer comigo o quê? Começou a dar desgaste mental, cansaço físico e mental. Que um dia eu voltando do serviço, já de madrugada, voltando para casa, e eu não estava aguentando mais andar, minhas pernas já estavam parando sozinha. Eu não estava aguentando mais andar. Eu comecei a andar, andando e orando a Deus: Jesus, tem misericórdia, Senhor. Eu vou cair aqui, eu vou morrer por aqui, Senhor. Eu vou morrer por aqui, andando numa avenida. Irmãos, eu orando em pensamento, meus olhos fechando. Sabe quando vem aquele sono assim que você fecha? Não fecha o olho, você dorme com o olho aberto, e tanto sono. Estava daquele jeito. E dando aquelas molezas na minha perna. E quando de repente, irmãos, me deu um branco assim em mim, quando eu abri os olhos, eu estava no portão da minha casa, com a chave, abrindo o cadeado do portão. Era longe. E era longe. Eu olhei para trás assim, pensei, poxa, agora de pouco eu estava ali e longe. De onde eu estava, de chegar em casa era longe, estava andando a pé, não tinha carro e nem bicicleta. Eu disse, meu Deus. E aquele cansaço físico, mental, aquele corpo ruim, sumiu. Até o meu sono acabou. Meu sono acabou. E naquele momento o Espírito Santo do Senhor falou no meu coração que Ele tinha me arrebatado, me tirado dali e me levado até o portão da minha casa. Só aconteceu isso comigo só uma vez, nunca mais. Sabe o que é isso? Isso é Deus, irmãos. Por isso nós devemos orar e confiarmos e crermos que Deus está no controle. Então Pedro aqui achou que isso não era real. Ele achou aqui, como nós lemos no versículo 9, né? No versículo 9, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro achava que era uma visão que ele estava vendo, mas o que estava acontecendo era real. Era real, foi o anjo que entrou ali com o resplendor da sua glória, colocou aquelas correntes que prendia Pedro por terra, abriu as prisões e disse: Pedro, levanta-te depressa, veste a tua sandália, toma a tua capa e segue-me. Aleluia! Segue-me! E Pedro achava que era uma visão, mas começou a seguir o anjo. Olha o que diz o versículo 10. Versículo 10. Versículo 10. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Olha. Assim, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Olha. Atravessou. Aleluia. Você viu? Não precisou nem o anjo colocar a mão
portões de ferro. Não precisou nem o anjo. Conforme o anjo ia, o anjo disse para Pedro: segue-me. Conforme Pedro ia acompanhando o anjo ia na frente. Os portões, as portas de ferro das cadeias ia se abrindo sem ninguém tocar nela. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, louvado seja Deus. O anjo disse para Pedro: segue-me. Oh, glória a Deus. E chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Até a porta de ferro respeitou a presença do anjo ali. E tendo saído, percorrer uma rua, e logo o anjo apartou dele. Eita glória. O anjo acompanhou Pedro até na rua, ele atravessou uma rua. Vamos dizer assim, o anjo dizendo: ah, Pedro, eu já te livrei da prisão, te acompanhei você até a rua, agora você pode ir em paz. Vai em paz. Oh, glória. Irmão, não precisa confiar mais em Deus, viu? Nós precisamos crer, orar mais, consagrar mais a nossa vida a Deus, descansarmos em Deus, confiarmos em Deus, descansarmos no Senhor e cremos que a nossa oração, ela chega até o trono de Deus. Aleluia, porque a igreja aqui orava em favor de Pedro. Aleluia, olha só o versículo 11, leia aí. 11? Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Ali, o povo esperava o quê? O judeu esperava o quê de Pedro? O pior dele, a morte dele. Herodes também esperava a morte dele. Oh, aleluia, mas o anjo entrou lá por causa da oração da igreja, irmão. Por causa da oração da igreja. Por causa da oração dos irmãos. O que aconteceu com a sua prima quando estava se aprontando para ir para a igreja? Que o anjo entrou dentro do quarto dela. Ela ia passar por uma cirurgia. Já estava tudo marcado. Ela ia passar por uma cirurgia. Eu não lembro direito o que deu por dentro dela, que faz muitos anos isso daí. Aí ela tinha chegado da igreja. Aí já estava marcado tudo, a cirurgia dela. Aí ela deitou. O que ela deitou na cama, ela apagou. Aí ela abriu os olhos, ela se viu em outro lugar. O chão era tudo branquinho. Aí ela falou que só lembra de 2 médicos, alto, muito lindo. O rosto deles brilhava. Aí eles veio assim perto dela, só fez assim. Aí eles pegaram, primeiro antes, eles só passaram a mão assim. Um segurava uma bandeja de prata, uns bisturi de ouro, e o outro só passava a mão assim e abria. E ela disse que ele enfiou a mão lá dentro, mexeu, aí pegou, fez assim nela, ela dormiu. Ela dormiu, acordou no outro dia, não estava mais com dor nenhuma. Bom, mas ela falou: foi um sonho que eu tive, né? Aí o dia que chegou o dia dela ir no médico, ela foi no médico, o doutor falou assim: mãe, Osnei, o que está acontecendo? Aqui, porque nós examinamos você tudo, vamos fazer uma radiografia. Fez os exames lá para ver tudo. Ela falou: mas que médico que você foi? Ela falou assim: não fui nenhum médico. Não, você foi no médico, sim, porque tem ponto cirúrgico dentro do cérebro. Não tem mais nada. Não tem mais nada. O caroço, não tem mais nada. Está com ponto cirúrgico por dentro. Só por dentro que está com ponto cirúrgico. Fala qual médico você foi. Ela falou: eu não fui. E ali eles ficaram. Eu não fui médico nenhum. Aí ela contou como é que eu tive um sonho. Assim. Aí até os médicos ficaram de boca aberta, porque o problema dela era grave, né? E ela foi operada, minha prima. Ela foi operada por 2 anos. Está vendo? Ela conta, as pessoas aí não acreditam, né? Eu acredito, porque a gente sabia do problema, né? Então, o que acontece? A gente orando, irmãos, e crendo, Deus, porque a Bíblia diz, irmãos, que os anjos do Senhor, eles foram enviados para trabalhar em favor da igreja. Então, por isso que é importante a igreja orar. Quando a igreja ora, Deus está dando ordem aos teus anjos para trabalhar em nosso favor.
Né? Pedro achava que era simplesmente uma visão, mas quando o anjo atravessou com ele do outro lado da rua, ele viu realmente que era o anjo do Senhor que tinha livrado ele da mão de Herodes e do povo judeu e queria ver a morte de Pedro. O versículo 12, para nós finalizarmos, diz assim: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam fazendo o quê? Reunidos e orando. Reunidos e orando. Está vendo? Antes da igreja, irmãos, terminar a oração, Deus já tinha mandado a providência lá na cadeia. Já. Então essa oração estava acontecendo aonde? Na casa de Maria. Na casa de Maria, irmã de João, João Marcos. Então essa oração estava acontecendo lá, irmãos. Aleluia! E antes dos irmãos terminar a oração, o anjo do Senhor já tinha ido lá na prisão e libertado Pedro da prisão, livrado ele da mão de Herodes, das mãos dos judeus que queria ver a sua morte. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quando Pedro chegou lá, ainda bateu na porta, os irmãos ainda estavam orando, irmão. Tem crente que quer receber a vitória, mas ora um pouquinho aqui, depois não recebe, desiste. A Bíblia aqui nos ensina que nós temos que orar constantemente, com perseverança. Nós devemos buscar a presença de Deus. Aleluia! Porque uma igreja, uma conjunta, como uma igreja ora, a igreja, meus queridos, o bairro tudo é sacudido pela presença de Deus, a cidade é sacudida pela presença de Deus, porque tem um povo orando, tem um povo buscando a presença de Deus, e as obras das trevas, as obras do inferno que paira sobre o ar, sobre o bairro, bate tudo em retirada, porque tem um povo buscando a presença de Deus. E quando a igreja está orando, os anjos de Deus estão trabalhando, desfazendo as obras das trevas, desfazendo as obras de Satanás. Então vamos aprender com esses irmãos aqui. Vamos orar, vamos nos reunir em oração, vamos buscar a presença de Deus para nós termos vitória. Amém, querido?